Começar a gravar. Show. Todo mundo está vendo o Jam aí? O Google Jam? O quadro branco, um gráfico de solubilidade agora, vocês estão vendo? Beleza. Vou colocar de novo. Show. Bom, pessoal, vamos começar falando nessa aula, falando vocês, de que diferentes espécies químicas podem ter diferentes solubilidades. Uns são mais solúveis, outros menos. Professor, solubilidade está relacionada com o quê? Solubilidade está relacionada com interações intermoleculares, um assunto que nós trabalhamos lá no primeiro ano. Não sei se vocês se lembram. Quais são as principais interações intermoleculares que a gente pode citar? Eu vou puxar um quadro branco aqui para vocês me darem exemplos disso aí. Então, a gente está fatores que influenciam a solubilidade. De qualquer substância, tá? Então vamos lá, a gente deu o primeiro fator, que são as interações intermoleculares. Interações ou forças intermoleculares. Vamos ver alguma dessas interações. Isso tem que ficar bastante consolidado para vocês. A primeira de todos que a gente vai revelar aqui, e não se esqueçam, a gente tem que repetir duas vezes, porque em interação subtende-se que pelo menos duas moléculas estão interagindo. Então a gente tem que citar essas interações duas vezes, né? Então vou dar um exemplo aqui agora. Dipolo-dipolo, ou também conhecido como dipolo permanente. Vou abreviar o permanente, tá? Porque duas vezes eu repito? E tem que repetir, tá, gente? Dipolo permanente. Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito junto. Porque são pelo menos duas moléculas. Existem algumas interações, no entanto, que você só precisa citar uma vez, né? Porque a gente já revela o tipo de interação só pelo nome da mesma. Então vamos lá. Um tipo especial de dipolo permanente é a ligação de hidrogênio. Outra interação, na verdade, são três tipos de interação. Dipolo
instantâneo, dipolo, induzido. Dipolo permanente, dipolo induzido. Dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Essas três a gente pode resumir em um nome só. Forças de Van der Waals. E é aceito, viu, pessoal? Waals. Outra. Essa é importante também. Deixa eu ver. Ligações metálicas. Então, vamos ver como é que isso aqui influencia na solubilidade. Vamos um gem aqui. Vamos lá. O solvente principal que a gente vai avaliar sempre é a água. A molécula da água é essa aqui. Trata-se de uma molécula polar, certo? E, portanto, você tem que lembrar da máxima dentro de interações intermoleculares, que é semelhante. Nunca pode se esquecer disso aí, especialmente para o Enem, tá? Dissolve. Semelhante. Então vamos lá, vou colocar um conjunto de substâncias aqui embaixo para vocês julgarem, tá? O2, NaCl, HCl. Vou colocar o etanol aqui, vou colocar a fórmula dele, tá? CO2, H5. E como é um álcool, a gente, lá na terceirão, vocês vão aprender que a gente finaliza o álcool com hidroxila, sempre para facilitar a identificação dele. Vou colocar outra substância aqui, que vai ser a base. Vamos colocar uma base relativamente bem conhecida. KOH. Então, um sal, oxigênio, ácido clorídrico, etanol, hidróxido de potássio. E vamos colocar outro sal aqui. KMnO4, permanganato de potássio. Vamos colocar deixa eu pensar aqui. Perfeito. Alumínio metálico. E vamos colocar aqui gasolina. Vou escrever só gasol, mas de antemão eu já falo que o componente principal da gasolina a gente vai considerar como C8H16. 16 não, H18. O hidrocarboneto principal componente da gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, não é correto considerar um só, mas isso é só para você ter uma ideia, tá bom? Vou colocar uma substância que quem sabe
está presente no nosso dia a dia, que também é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Isopor, polímero de hidrocarboneto. Tá, agora eu preciso da interação de vocês aí, tá? Fechado, pessoal? Estamos com 7 pessoas aqui, sejam bem-vindos àqueles que eu não cumprimentei. Todos, tá? Boa tarde aí. Preciso da participação de todos. Vamos lá. O que vocês acham? Isopor é solúvel em água? Sim ou não? Aí você faz a seguinte pergunta. Isopor eu uso para ir na praia, professor. Se ele fosse solúvel em água, ele dissolveria na água da praia. Beleza, matou. Ele é insolúvel, então provavelmente ele é apolar. Sendo apolar, ele vai dissolver fácil em polar? Não. Alguma coisa dele dissolve? Infelizmente, pessoal, alguma coisa sempre dissolve. Ah, partículas do isopor pode soltar? Pode. Infelizmente, isso é um problema também, principalmente porque as tartarugas se alimentam de algas, por exemplo. Quando ela vem isopor pequenininho, partículas de isopor pequenas, elas podem confundir com a microalga e engolir o isopor. Aquilo vai acumular dentro do estômago do animal. Entre outros animais que se alimentam de algas, né? Isso está sendo um problema sério, um dos plásticos. Voltando aqui, oxigênio. O que vocês acham? A molécula do oxigênio é polar? Tem polaridade, galera? Não. É apolar. Os dois átomos são iguais, não tem como puxar a nuvem eletrônica para nenhum dos dois lados. Consequentemente, você não tem formação de polos. A nuvem eletrônica não vai nem para um lado nem para o outro. Consequentemente, a molécula é polar. Então, o oxigênio é difícil de solubilizar em água, mas ele solubiliza, a prova que ele solubiliza é que existem animais que respiram oxigênio dissolvido na água. Agora, a gente aprendeu também que a solubilidade de gases em água, ela é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. Ou seja, à medida que você aumenta a temperatura da água, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, isso é importante, tem atividade cobrando isso lá, hein? À medida que tem gases de uma forma geral, não é só oxigênio, não, CO2 também, tá? Os gases de uma forma geral que estão presentes na atmosfera são apolares, certo? Uma mostra disso que a água cai em gotas, não solubiliza com facilidade esses gases na água, tá? Solubiliza uma parte? Solubiliza, nada é completamente insolúvel, tá? Mas a solubilidade é muito dificultada. Então, veja bem, os gases da atmosfera são apolares. Eles, sendo apolares, dificilmente vão se solubilizar. Qual o processo de solubilização que, em termos de interação, professor, que pode fazer com que os gases se solubilizem? É o dipolo permanente, que é a água, e o dipolo induzido. A água induzindo um gás, deixa eu tirar isso aqui, a água induzindo um gás a se polarizar instantaneamente, né? E aí o gás se solubiliza na água. Se aumentar a temperatura da água, aumenta a energia cinética das moléculas de água, esse gás vai ser expulso, ao passo que eu posso garantir para você, com certeza, que em 60, 70 graus, nós não teremos nenhum gás dissolvido na água, se você elevá-la a 67 graus, você garante que não tem nenhum gás dissolvido na água, tá? Estou falando muito rápido ou tá tudo ok? Tem pergunta aqui no chat? Ok? Tá inteligível a aula? Tá tranquilo? Beleza. Então, continuando. Então, os gases, eles se solubilizam em água, mas tem essa dificuldade. Quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade dos gases em água, então. Beleza? Então, é inversamente proporcional ao aumento de temperatura. Né? Se você aumentar a temperatura da água, você diminui a solubilidade de gases. Tá? Então, o oxigênio é um gás.
você considera que ele não é solúvel. Então, eu vou colocar um X nas substâncias que não são muito solúveis em água ou são praticamente insolúveis, tá? X desse cara aqui. X desse cara. Esse cara é um composto iônico. Todo composto iônico é polar. Se ele é polar, extremamente solúvel. Esse cara é um ácido. Um ácido, isso aqui tem polos, tá? Tem íons, Na+, e Cl-. Esse cara, quando dissolve em água, forma os íons, dá origem à ionização do ácido, H+, mais Cl-. Então, é um composto polar também, dipolo-dipolo. Aqui é íon dipolo, a interação que vai fazer com que o sal se dissolva em água. Aqui é dipolo-dipolo em relação à água. Aqui a gente vai ter um tipo especial de dipolo-dipolo, que é o etanol. Aqui eu chamo a atenção de vocês para uma semelhança entre as duas moléculas. Vejam, a cadeia carbônica ela existe e ela é um fator que dificulta a solubilidade. Quanto maior essa cadeia carbônica, veja que a cadeia carbônica presente no isopor é enorme e faz com que o isopor seja pouco solúvel em água. A cadeia do etanol ela é pequena, só tem 2 carbonos. Então, sendo assim, o OH, a hidroxila, que também está presente na água, ela interage muito bem uma com a outra. Esse oxigênio aqui do etanol vai interagir com esse hidrogênio ou com outro, tanto faz. E o hidrogênio do etanol vai interagir com o oxigênio da água. Então, nós teremos aqui a ligação de hidrogênio sendo estabelecida entre essas duas substâncias, interação que é mais forte que o dipolo-dipolo. Não é à toa que o etanol é solúvel em água em quaisquer proporções. Essa solubilidade do etanol em água é tão forte que existe até uma contração de volume, pessoal. Quando você mistura 50 ml de água com 50 ml de etanol, você não tem 100 ml como resultado. Você vai ter em torno de 97 ml. Por quê? Porque as moléculas, elas contraem, elas entranham umas entre as outras, dada a força dessas interações, ligação de hidrogênio. Lembrando também que a ligação de hidrogênio é a interação responsável pela molécula da vida. Quem é a molécula da vida, pessoal? A que molécula da vida que eu me refiro? Uma pergunta aqui do Gabriel Piff, eu vou responder agora, só um minutinho. A que molécula que eu estou me referindo, pessoal? Molécula da vida? Sabe o que é isso? Isso, DNA é a parte em inglês. Isso. Ácido desoxirribonucleico. O DNA, molécula da vida. Ela que contém nossas informações de qualquer ser vivo, tá? Ela é a molécula da vida. Ela é fundamental para a determinação das características de qualquer ser vivo, tá? O DNA é a molécula da vida. O formato alfa-hélice invertido do DNA é mantido por ligações de hidrogênio, tá, pessoal? As ligações de hidrogênio têm um interesse especial, tem uma importância especial na existência da vida na Terra. Vamos à pergunta do Gabriel Piffer. Se os gases fossem totalmente solúveis em água, nós poderíamos dizer que não existiria atmosfera? Pergunta boa, Gabriel. Mas existem outros critérios que você tem que levar em conta, né? Um sal, ele não se dissolve em água só porque ele tem facilidade de se dissolver. Você tem que colocar ele em contato com a água. É claro que o contato dos gases com a água é mais facilitado. Perdão, pessoal. Né? Porque os gases estão em constante movimento, a energia cinética deles é alta na atmosfera. Mas a atmosfera é robusta. E existe um nível de saturação, Gabriel. É aquilo que eu falei. Cada substância é solúvel até determinado ponto. Ótima pergunta que nos abre a deixa para saturação
e supersaturação, que é assunto dessa aula, tá? Que massa. Existiria atmosfera assim, mas ela seria menor, Gabriel, provavelmente. E existiria um grande equilíbrio. Fica difícil de prever o que aconteceria. Mas, assim, é importante lembrar também, Gabriel, que a baixa solubilidade dos gases em água é um fator importante para a nossa vida. Então, fica difícil de imaginar a vida humana e a vida de outras espécies que têm gases na sua circulação sanguínea a partir dessa característica que você colocou. Então, essa solubilidade dos gases em água, ela implicaria em várias consequências. Então, é realmente uma pergunta muito interessante. Eu diria para você que, de cara, a vida de muitas espécies animais não seria possível. E, em especial, aqueles que têm circulação sanguínea. Porque esses respiram por gases dissolvidos nessa circulação sanguínea. Tá bom? Os insetos nem tanto, porque muitos dos insetos têm tubos que ligam o ar atmosférico diretamente aos seus tecidos. Então, eles não precisam de circulação sanguínea. Né? Mas é uma pergunta muito interessante. Graças a Deus, eles não são completamente solúveis. Voltando lá. Então, o etanol é solúvel e o tipo de interação que ele desenvolve em água é a ligação de hidrogênio. Professor, a base também vai desenvolver ligação de hidrogênio também, mas vai desenvolver principalmente porque bases são compostos iônicos. Não sei se você lembra da musiquinha. Bases são compostos iônicos, ácidos são covalentes. Musiquinha, hein? As bases são compostos iônicos, né? E o tipo principal de interação que vai fazer ela se dissolver em água é íon dipolo, mas também vai fazer ligações de hidrogênio, no caso especial das bases, porque tem hidroxila. Certamente vai desenvolver ligações de hidrogênio com a água. Esse sal aqui é iônico, pelo mesmo motivo do NaCl, ele será solúvel em água. Agora, qual o fator, professor, que é limitante para os sais em relação à solubilidade deles em água? Um dos fatores é a massa molecular dessa substância. Quanto maior a massa molecular dessa substância, isso também vai dificultar a solubilidade em água. Beleza? Átomos muito volumosos têm dificuldade de solubilizar em água. O alumínio é solúvel em água ou qualquer metal, pessoal, no estado metálico? Não. A água não desenvolve ligações metálicas. Ligações metálicas são interações que acontecem entre metais e alguns ametais e semimetais ou metalóides. Vamos a alguns exemplos de ligações metálicas que a gente tem no nosso dia a dia. O aço carbono é o mais famoso de todos. E as diversas ligas metálicas que existem, das quais a gente pode citar o ouro e a prata, para se fazer alianças e joias, ouro e platina, né? Cobre e zinco. Enfim, são tantas as ligas metálicas que estão nos nossos dia a dia que a importância dos metais é quase que imensurável. A gasolina é solúvel em água? Não. Qual o motivo, professor? O número de carbonos é robusto demais, tal como o isopor, e isso faz com que as moléculas de gasolina, óleo diesel, não sejam solúveis em água. As interações são fracas. Então, ocorrendo um vazamento de gasolina, de petróleo, vai ser fácil tirar, professor, da água? Depende do nível de agitação do mar. Se tiver um nível de agitação muito alto, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, algumas moléculas vão solubilizar. Isso é um problema. O poder de espalhamento do óleo, gasolina, óleo diesel, que vazar, mesmo sendo menos denso, sendo pouco solúvel, gera problema. Né? Então, os vazamentos de navios, reservatórios que ficam transitando para lá e para cá pelo mundo afora,
São problemas diários, tá? Tanto que o casco desses navios é duplo para poder eles serem licenciados, e mesmo assim, volta e meia está acontecendo rompimento de casco, porque por melhor que seja a qualidade do aço, o mar é poderosíssimo, né, pessoal? E as ondas são poderosas. Então, o que tem de casco que rompe, que tem de naufrágio aí, não está no gibi, tá bom? Se a quantidade de combustível de óleo for pequena, fica mais fácil de retirar. Hoje existem alguns processos que são utilizados para retirar o óleo da água. Por exemplo, fibras vegetais, as fibras de coco, que são pouquíssimo solúveis em água e flutuam, elas são utilizadas para retirar o óleo da água. Elas são jogadas na mancha de óleo e elas absorvem essa mancha de óleo, ou seja, há uma formação de interação, né, entre essa biomassa vegetal e o óleo que está derramado na água. Por isso é possível retirar. E existem as boias de contenção que imediatamente são instaladas na água para evitar justamente que a mancha se espalhe. Mas se a agitação do mar estiver muito alta, não há boia que dê conta, né? Então, é problema. Tá certo? Pessoal, vocês entenderam como que as interações podem interferir na solubilidade? Alguma pergunta? Porque agora eu vou falar sobre a pressão e a temperatura. Temperatura e pressão. Eu vou olhar o chat para ver se tem alguma pergunta de vocês. Beleza? Então, o DNA é uma informação importante que vocês assimilaram, além da solubilidade. O DNA é mantido por ligações de hidrogênio, né? Não pode esquecer. Isso pode cair no Enem, e é importante você ter noção que a estrutura dupla hélice invertida do DNA é mantida por ligações de hidrogênio, tá? Beleza. Então, vamos lá. Imagine que você tem a seguinte situação. Você tem aqui uma quantidade de água que está dentro desse Erlenmeyer. A essa água, eu vou adicionar uma substância solúvel, vermelha, substância de cor. Certo? Beleza. Aí eu pego o Erlenmeyer e agito ele, ou aqueço o Erlenmeyer. Vou colocar o símbolo de aquecimento aqui, que é o delta. O aquecimento desse sistema vai fazer com que a energia cinética das moléculas aumente e certamente vai favorecer a solubilização desse sal, porque eu já te informo que a solubilização dele é endotérmica. E isso favorece mais ainda a solubilização dele. De forma que a gente vai ter uma solução aqui. A solução ficou avermelhada. Vamos supor que ficou avermelhada. Certo? A temperatura aqui é T1. E a temperatura aqui é T2. T2 maior do que T1. Deixa esse frasco aqui em repouso. Repouso significa que nem um peteleco você dá nele. Você não deixa nem bater ar direito nele.
tá certo? Ele está em repouso. Quietinho, certo? De tal forma que a temperatura nesse frasco volta a ser T1. A pergunta que eu faço a vocês: essa solução aqui é saturada ou supersaturada? Depende, professor. Depende de quê? Por exemplo, dá um peteleco nessa solução, dá uma agitada nela e observe que grãos cairão. Poucos grãos aqui vão cair, vão precipitar, é o termo técnico utilizado. Ou seja, quando não tinha quantidade de grão nenhuma aqui embaixo, e a solução estava em repouso, eu tinha uma solução supersaturada. Como é que você obtém soluções supersaturadas? Você favorece a solubilidade e deixa essa solução em repouso. Como é que você pode favorecer essa solubilidade? Depende. O processo aqui é endotérmico, então a gente aqueceu. Se fosse exotérmico, a gente colocaria em banho de gelo. Solubilizou, a gente deixa em repouso. Repouso significa nenhum abalo externo. A área não pode ser alvo de muito vento também, não. Choques de ventos podem fazer com que a solução supersaturada se desconfigure. Certo? Então, enquanto eu tinha todos os grãos aqui dissolvidos, eu tinha uma solução supersaturada. A partir do momento que os grãos precipitaram e a temperatura do sistema passou a ser T1, eu tenho na solução aqui, presta bem atenção, nessa solução, essa solução, eu tenho uma solução saturada. Quando que ela estava supersaturada? Quando ela estava com a concentração acima do seu limite de tolerância, certo? Em equilíbrio, mas repouso. É assim que você consegue uma supersaturação. Perfeito? Você pode conseguir isso em casa. Por exemplo, você prepara um Nescau. Vamos usar uma marca aí, não recebo patrocínio não, mas é uma marca que está acessível para vocês aí. Então vamos lá, você prepara um Nescau em casa, e você preparou, certo? Você esquentou o leite e preparou o Nescau. Aí você solubilizou, fez aquele Nescau preto, do jeito que você gosta. Bastante chocolate. Aí você colocou na geladeira em repouso. Sem dar peteleco nenhum. Vamos supor que a sua geladeira só tem o Nescau. Se você conseguir com que essa solução continue escura, com todo o Nescau solubilizado, com a queda de temperatura, você vai ter, não vou dizer solução, porque o leite já é uma mistura heterogênea, mas você vai ter um sistema ali, um máximo próximo de homogêneo, e um sistema que se assemelha a um supersaturado. Ou seja, você colocou uma concentração além da permitida para aquele sistema. Vamos ver isso experimentalmente para vocês vislumbrarem. Aqui a gente tem um sistema. Vocês estão vendo aí a tela do sistema experimental FET? Deixa eu ver como é que está a sinalização de vocês aí. A tela do FET está funcionando direitinho para vocês, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro com o mais fácil aqui, suco em pó. Eu vou colocar esse suco aqui. Ah, pá, 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 pá.
que acontece quando chega ao nível de saturação? Olha os grãos no fundo da solução. Estão vendo? Agora eu vou aumentar a água. Água, isso. Vou evaporar a água. Olha a tendência. Vamos reparar uma tendência aqui. Não, não deu para mostrar para vocês. Deixa eu repetir de novo aqui. Vamos lá. Coloco o suco. Não vou colocar muito, não. Vou colocar só. Garantir que o suco está solúvel, tá? Fez um suco aqui. Não sei nem que suco é esse. Que pó cancerígeno aqui. Vamos lá. O suco está aqui, pessoal. Não tem grão nenhum aqui no fundo. Eu vou evaporar a água. Olha só. Nós vamos, em algum momento, nós vamos alcançar o nível de saturação dessa água. Em que momento, professor? No momento que começar a precipitar os grãos, a gente alcançou o nível de saturação desse suco em relação ao líquido que é a água. Então, vamos lá. Vamos aumentar a evaporação do solvente. E vamos notar que, em dado momento, os grãos vão precipitar. Os grãos começaram a precipitar. O sistema está saturado. Ok? Aqui, se você quiser, tem um medidor de concentração aqui que é digital, né? Ele te dá a concentração em mol por litro. Você pode ver essa concentração aumentando. Ou diminuindo. Beleza? Antes de partir para um sal, que tem vários sais, né? Eu vou pegar um sal de baixa massa, que é o cloreto de sódio. Vou adicionar em água. Eu estou com meio litro de água. Observe a concentração. Quando é que eu vou ter uma solução saturada? Quando precipitarem os grãos. Opa, o sistema aqui está o quê? A solução aqui está saturada, certo? Mas eu tenho que tirar esses grãozinhos aqui para eu ter só a solução saturada. Entenderam, pessoal? Então, o nível de saturação desse sal em relação à água é de quanto? 6,15 mol por litro. Lembrando que o ponto no sistema americano é vírgula, tá? Então não é 6.000 não, tá? É 6,150 mol por litro. Tá bom, pessoal? Lembrando que esse site é o site da Universidade de Colorado, da Universidade Norte-Americana. Perguntas? Tão sapientes, tão feras no negócio. Na próxima lição eu posso propor uma atividade experimental baseada nisso aí, que está tudo tranquilo. Vão dominar o pedaço. Tá. Vamos mudar o sal. Vamos pegar o sal de massa superior ao cloreto de sódio. Vamos pegar o dicromato de potássio, permanganato de potássio. Não. Sulfato de cobre.
Solução azulzinha, bonita. Então vamos lá. Olha como é que a saturação alcança bem mais rápido. A massa do sulfato de cobre é superior à do cloreto de sódio. Então, isso faz com que o cloreto de sódio seja mais solúvel em água do que o sulfato de cobre. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A massa do sal é um fator limitante para a solubilidade dele. Então, os sais são solúveis? São, mas cada qual vai ter sua solubilidade de acordo com o quê? Com a sua massa, que é um dos parâmetros que influencia. Certamente é um dos parâmetros que influencia na solubilidade. Beleza? Vou aumentar o volume de água. Reparem que diluiu novamente. E os cristais de fundo desapareceram. Vamos evaporar a água. Eu não estou fervendo a água, estou evaporando a água, fazendo com que a água evapore. Olha, o sistema ficou saturado. Qual o nível de saturação para esse sal, pessoal? 1,380 mol por litro. Vou mudar de sal. Vou colocar o nitrato de cobalto. Vou adicionar o nitrato de cobalto. Também é vermelho. Olha, saturou. Qual o nível de saturação? 5,640 mol por litro. Como é que eu posso afirmar isso, professor? Eu posso afirmar porque, a partir do momento que os grãos depositaram no fundo, o que está em solução caracteriza uma solução saturada. Certo? Se eu ferver isso daqui, se eu ferver esse sistema e fizer com que esses grãos se dissolvam, vamos supor que a solubilização desse sal seja endotérmica, tá? A partir desse pressuposto. E fizer esse sal solubilizar e resfriar esse sistema de forma que ele permaneça em repouso sem perturbações externas, eu vou estar criando um sistema supersaturado. Desde que a temperatura volte à temperatura anterior, que seja ambiente. Ok? Alguma pergunta? Portanto, o que é uma solução saturada, pessoal? Vamos lá, turma. O que é uma solução saturada? Professor, uma solução que alcançou o nível máximo de concentração para uma determinada substância química. Não vamos esquecer isso. Isso. Capacidade máxima de solução numa determinada temperatura. Não pode esquecer de temperatura e pressão. Temperatura e pressão influenciam? Sim. Certo? Principalmente para gás, a pressão também influencia muito. Para sólido, nem tanto. Tá bom? Mas a temperatura influencia para sólido. Em que ponto de vista, professor, influencia? Bom, se a solubilidade, vamos lá. Para isso, nós precisamos ver isso aqui. Pessoal, eu posso dizer que o nitrato de sódio, a temperatura influencia positivamente na solubilidade dele? Posso. Posso dizer que o aumento de temperatura influencia
positivamente na solubilidade do cloreto de cálcio? Posso. Posso dizer que no dicromato de potássio a temperatura influencia positivamente na sua solubilidade? Posso. Até quando, professor? Até o nível de saturação. Porque até em temperaturas elevadas existe um nível de saturação máximo de um solvente em relação a determinado soluto. Posso dizer que para o sulfato de sério, o aumento de temperatura vai influenciar positivamente para a sua solubilidade? Não. Por quê? A solubilização do sulfato de sério, eu posso dizer que é endotérmica? Não. Ela é exotérmica. Não posso dizer que todos os sais solubilizam de forma endotérmica, a grande maioria, mas não todos. Entendido, turma? Vocês são obrigados a saber quais são os sais que têm solubilização endotérmica? Não. A questão é obrigada a informar. Geralmente vão te informar como? Vão te informar fornecendo ΔH de solução, de solubilização. Se esse ΔH for positivo, o processo é endotérmico. Se esse ΔH for negativo, o processo é exotérmico. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Beleza? Vamos trabalhar com outro sal aqui. De massa ainda mais elevada. Eu acho que o cloreto de níquel tem massa mais elevada. Vamos lá. Não deve ser muito solúvel, não. Vamos ver. Nada. Solúvel pra caramba. Até agora, nada. Ó, saturou em 5,210 mol por litro. Lembrando que aqui é uma vírgula, é um ponto, porque está no sistema americano. Tá bom? Entendido, pessoal? Outro sistema do FET que eu disponibilizei para vocês foi esse aqui, ó. Esse aqui é um sistema muito interessante de cálculo. Ele também tem os solutos aqui, certo? Os mesmos solutos que estão disponíveis lá em cima. Tem os valores, volume de solução e a quantidade de soluto que você pode comparar com seus cálculos. Então, por exemplo, você colocou meio litro de... Vamos trabalhar com suco, não, porque suco é muito empírico, né? Vamos trabalhar com soluto aqui. O cloreto de ouro não tinha lá em cima, ele é pesado, pouco solúvel. Vamos ver aqui. Volume da solução. Até sonoplastia. Todo chique esse aqui. Ou você pode aumentar só... Quando você fala em solução, você fala em soluto mais solvente. Então, você está aumentando os dois na mesma proporção, certo? Quando você está aumentando só o soluto, aí você está saturando a solução. Ó, está chegando no nível de saturação. Ó. Sistema saturado. Qual a concentração do sistema saturado de cloreto de ouro, professor?
2,250 mol por litro. Esse M aqui significa mol por litro. Certo? Mas esse vai ser o tema da segunda aula gravada com vocês. Então eu vou usar isso aqui muito mais na próxima aula. Mas vocês já podem brincar com ele lá. Bem gostoso, bem satisfatório de trabalhar. Tá? A gente não está tendo acesso ao laboratório, é uma forma alternativa muito bacana de você se divertir aí trabalhando dentro de um laboratório interativo. Espero que vocês gostem, tá bom? Pessoal, na nossa aula síncrona de hoje, tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então vamos lá, vamos repetir. Qual foi a temática da aula de hoje? Nós trabalhamos soluções saturadas, supersaturadas e insaturadas. Qual o sinônimo de solução insaturada? Solução diluída. Dá um exemplo de solução diluída. O suco do restaurante do IFES. Não vai. Sacanagem. Tô brincando, pessoal. O suco lá é bom. Não é? Dá para você saber até que fruta que é. Mas assim, você vai tomar um café. Como que eu sei se a molécula é polar ou apolar? Experimentalmente, Abner, misturando com água. A água é um solvente polar. Se você mistura e não solubiliza, a tendência é que seja polar. Certo? Na prática, tem como ver a substância, pela substância pura, a polaridade dela? Tem. Com um aparelho chamado amperímetro. Aí você mede a geração de diferença de potencial, a voltagem que existe dentro da solução com dois eletrodos de grafite, por exemplo, um polo positivo, um polo negativo, para ver se ela conduz. Se ela conduzir, o nível de condutividade vai te passar a polaridade dessa solução. Experimentalmente, dá para determinar se ela é polar ou não. É assim que se determina. O dipolo, da forma que a gente relembrou aí, você tem que olhar se na molécula existem elementos com eletronegatividade elevada. Exemplo, oxigênio, flúor, cloro, ametais, né? Se tiver a presença firme, forte de muitos ametais, a substância certamente será polar, certo? E a presença de metais e ametais também caracteriza substância polar. Presença de muitos carbonos e hidrogênios, hidrocarbonetos, são flagrantemente apolares, a diferença de polaridade deles é muito pequena, então eles são substâncias praticamente apolares. Isso, a diferença de eletronegatividade é um parâmetro fundamental para você avaliar a polaridade de moléculas. Geometria também, geometria molecular. Porque, por exemplo, olha aqui no GEM. Deixa eu botar para carregar o notebook aqui, que a carga dele está baixa. Só um minutinho. Aí. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você tem carbono, você tem cloro, você tem... Essa ligação mais grossa significa que ela está saindo da tela para você. A ligação tracejada significa que ela está entrando na tela. E a ligação contínua significa que ela está no plano da tela. Não adianta você ter uma ligação polar, a ligação química é polar, flagrantemente polar, porque o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o carbono.
Só que a geometria da molécula aqui ela retrata uma simetria. Então, em moléculas simétricas, mesmo que haja diferença de eletronegatividade entre ligantes em suas ligações, mesmo assim ela vai ser apolar. Ah, professor, mas se eu substituir um cloro desse por um hidrogênio? Você vê como é que a química é fantástica, né? Substituir. O tamanho da ligação vai mudar, obviamente, vai aumentar um pouquinho. E isso aqui já não é mais possível afirmar. Certamente você vai ter um composto polar. Ah, mas não vai continuar sendo simétrica? Não. Não vai ter simetria mais não, também não. Por quê? Porque essa ligação vai aumentar e vai fazer com que uma quina seja mais aguda do que as outras. Então você já não tem simetria. Certo? Então a simetria molecular, em caso de moléculas orgânicas, é um fator importante para você avaliar a polaridade de moléculas. Então, em cima disso, se você pegar os gases, por exemplo, O2, não tenha dúvida. Nitrogênio, não tenha dúvida. Os dois átomos são iguais. Ah, mas o ozônio, professor. Ok, o ozônio. A geometria dele é angular aqui. Tem elétrons sobrando aqui. Mesmo assim, é apolar. Por quê? Porque os átomos, apesar de ter uma geometria favorável, os átomos são iguais. Quem é que vai puxar a nuvem eletrônica para si e vai fazer um diferencial, vai fazer com que esse fique negativo e esse fique positivo? Impossível. Os átomos são iguais. Então, até na camada de ozônio, o ozônio é apolar. Então, a geometria influencia, mas os átomos têm que ser diferentes também. Certo? Não sei se eu te respondi a pergunta. A eletronegatividade é importante, mas a geometria também é. Beleza? Pessoal, então ficamos assim. Eu mando mais 3 aulas essa semana ainda. Assistam essas 3 aulas, tá? Mando até sábado, tá certo? Vou mandar mais uma aula hoje, devo mandar mais 2 aulas amanhã, ou depois de amanhã. Mais fácil depois de amanhã, tá? Mas aguarde até o sábado para isso acontecer. E, ao todo, eu vou mandar 4 aulas essa semana com essa temática, trabalhando sempre. E as 2 últimas eu vou corrigir exercícios nos moldes daqueles que estão lá na atividade proposta para vocês. Beleza? Aquele abraço para todos. Essa aula gravada logo mais eu lanço lá na nossa quinzena, na nossa PNP lá. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição também. Manda pergunta para o grupo. Perfeito? Obrigado pela presença de vocês. Abner, Alan, Heitor, e mais cedo teve colega Centelha Bianca. Enfim, obrigado a todos vocês pela presença aí. E espero que a aula tenha sido proveitosa aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Grande abraço.